Tá se sentindo sozinho? Bora ver um vídeo interessantíssimo da Mica Charlone. Eu vou fazer meus comentários e a gente vai trocar uma ideia. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social e esse é um Falando Livre, onde a gente troca uma ideia sem muita referência, sem muito tititi, só vai falando. Conselho que ninguém pediu, mas que eu vou dar mesmo assim. É muito simples. Você tá se sentindo sozinho, desconectado, afastado de todo mundo, num espiral de solidão? Conversa com a tia da manga. Sabe quando você tá na feira, comprando, sei lá, manga, e aí chega uma senhorinha e ela fala assim: nossa, tá bonita a manga hoje, né? Claramente querendo puxar assunto. Eu, antigamente, tanto por timidez quanto por não querer gastar jamais o meu tempo com interações superficiais, e eu sei que muitos de vocês também fazem isso, provavelmente faria uma coisa do tipo: ah, tá, né? Tentando encerrar o assunto o mais rápido possível para seguir com o meu dia e não ter que interagir com ninguém e gastar o meu tempo com esse tipo de conversa de elevador. O movimento que eu comecei a fazer e que fez muita diferença no meu dia a dia e que eu tô propondo que talvez, se vocês quiserem, se servir, se fizer sentido, vocês façam também, é simplesmente engajar nessas conversas comuns, banais do dia a dia. Engajar, perguntar, interagir, conversar de verdade, de forma interessada. Ou seja, se a tiazinha da manga fala algo como: nossa, a manga tá bonita hoje, né? É simplesmente puxar o fio dessa conversa, respondendo algo como: nossa, tá mesmo. O que a senhora gosta de fazer com manga? A senhora gosta de comer ela pura mesmo? Ou a senhora cozinha algo, faz alguma sobremesa? Que sobremesa a senhora gosta de fazer? Ou como a senhora escolhe manga? Que dica a senhora tem pra me dar? Faz pergunta, se interessa. É simplesmente se dar a oportunidade de estabelecer uma conversa que não seja só ah, tá, é, né? e continuar mexendo no celular. Essa é a primeira pausa que eu vou dar e é pra falar sobre uma coisa óbvia. Nem todo mundo é do mal, nem todo mundo vai te morder, a vida é imprevisível, sempre será, mas o fato de ser imprevisível não torna literalmente qualquer interação um campo minado em que você pode ser sequestrado ou coisa pior. É óbvio que o exemplo da tia da manga foi ilustrativo. O lance é que se a gente se recolher demais, ficar recluso demais, vai faltar óleo na máquina de socialização. E se falta óleo na máquina de socialização, a probabilidade de não conseguir ter uma interação maneira é altíssima. Esse tipo de conversa de elevador é aquilo que ninguém te cobra uma grande performance. A performatividade da conversa de elevador é simples e pede a prática de um discurso rápido e descompromissado que não vai gerar uma consequência séria ou negativa, mas vai lubrificar essa habilidade de interagir com outros seres humanos e de talvez ficar bem com o imprevisível que é o outro. Mas talvez seja principalmente essa última palavra o foco, o outro. O outro volta a aparecer e ele deixa de fazer parte de uma fantasia de um outro e se torna um outro real, imprevisível, mas real. A experiência com o outro real é sempre superior à experiência com um outro imaginado, fantasiado, que alimenta uma possível fantasia de que a reclusão é a única saída. Todos nós sabemos que chegar num ponto em que a reclusão parece ser a única saída, tá no fim de uma trajetória em que provavelmente o sujeito teve inúmeras experiências bem negativas e provavelmente teve que lidar com inúmeros seres humanos não muito agradáveis, mas também provavelmente teve que lidar com a impossibilidade do diferente ou do descompromissado. Porque o outro só é tão desagradável assim quando a gente não pode rejeitá-lo. E não poder rejeitar o outro é uma cruel característica, grossíssimo modo, da nossa cultura. O outro não pode ser rejeitado sob pena de morte social, já que quem rejeita o outro parece se colocar num patamar muito alto, muito soberbo, mas infelizmente alguns outros às vezes não são suficientes, realmente não são, pra gente ter uma interação. Porque cada um vai ter ali o seu critério, né? A mudança da chave da leitura tá para além da moral, tá para além da gente dizer se isso é bom ou se é ruim, se é do bem ou se é do mal, mas tá na afirmação de si enquanto aquele que diz não. E não porque não. Não porque prefiro não. Não como uma afirmação de si no não. Ou seja, é o não que é um sim. É um sim pra você. É um sim de si. Mas dizer não porque não é uma coisa.
Outra coisa é a expansão, que significa dizer sim porque sim. Sim porque eu quero. Sim porque é isso mesmo. É óbvio que, de um ponto de vista sociológico, se você vive numa cidade de 15 mil habitantes e tá saindo por aí dizendo não, vai ser rápido o momento em que não sobra mais ninguém pra trocar ideia ou pra explorar a alteridade na sua própria riqueza, a riqueza que ela tem. Mas você entendeu o que eu quis dizer aqui, né? Saber reconhecer os momentos pra se colocar, pra rejeitar e pra aceitar é também muito importante pra qualquer um, e também saber o momento de simplesmente cair fora é extremamente importante. Vamos continuar com a nossa querida. A gente acha que a cura pra solidão é estar sempre rodeado dos nossos amigos e ter muitos amigos. Mas acho que muito do nosso senso de comunidade vem da gente tornar as nossas interações mais comuns e mais banais um pouco mais significativas. Da gente interagir e se interessar mais pelas pessoas que nos rodeiam, não só os nossos amigos mais íntimos. Eu sempre fui a pessoa extremamente egoísta, individualista, e eu acho que eu ainda continuo sendo, preciso melhorar muito nesse aspecto, que sempre fugiu dessas conversas de elevador, dessas pessoas que vêm puxar assunto. Sempre fugi muito, porque eu achava muito perda de tempo. Mas eu acho que tem algo muito generoso e muito especial, e anticapitalista também, quando a gente se dispõe a doar um pouco do nosso tempo para esse outro, mesmo que esse outro seja alguém que a gente não conheça, quando a gente se dispõe a escutar de verdade. É a gente simplesmente se interessar mais pelas pessoas, porque as pessoas são de fato muito interessantes. E quanto mais eu tenho essas pequenas interações, mais eu percebo o quanto de histórias incríveis cada um de nós viveu. E talvez nem precise ser por esse motivo de elevação espiritual, de eu quero me tornar uma pessoa melhor, mais conectada com o mundo e quero me doar e blá blá blá. Às vezes é simplesmente legal ouvir o outro, porque você sempre acaba tendo uma história muito legal pra contar. Vou contar 2 histórias engraçadas que aconteceram comigo. Semana passada eu fui comprar banana na barraquinha do Seu Naldo. E aí, papo vai, papo vem, a gente começou a conversar, não sei por que a gente caiu no assunto do frugivorismo. Sei lá. Do frugivorismo a gente começou a falar sobre comer insetos. E aí ele foi me contando, a partir desse comer insetos, ele começou a me contar sobre por que ele comia tantos insetos, a experiência dele comendo insetos, e acabou me contando sobre a experiência dele vivendo e convivendo com a fome no sertão do Ceará. Ele me contou que desde criança ele cresceu muito perto da fome, ele me contou tudo que ele teve que comer para sobreviver, tudo que ele viveu. Aí ele começou a entrar em história sobre, me contou um pouco da história do Ceará, aí me contou sobre o Padre Cícero, aí me falou que o avô dele era um dos conselheiros do Padre Cícero e foi um dos conselheiros do Lampião. Provavelmente muita história de pescador, mas eu achei muito interessante escutar e fiquei lá. Era para eu comprar uma banana de 5 minutos, acabei ficando lá meia hora. Me atrasei, mas valeu muito a pena. Outra história. De novo, assim, aqui vou pausar pra gente falar um negócio. Eu imploro que a gente ressignifique esse ouvir contar história. Ouvir contar história é ouvir o outro e contar a sua história, nem que seja pra você mesmo de maneira silenciosa. Deixar a experiência fazer parte do corpo. Isso daqui não é blá blá blá, não. Porque contar a história pra você mesmo de maneira silenciosa é, no fundo, certa forma, certo ritual de cuidado de si. Uma forma de você se refazer sem necessariamente precisar de um sistema externo de normas. Em vez de olhar para a moral e tentar encontrar nela um guia para o bem ou para o mal, e sempre dever algo para essa moral, trabalhar você mesmo no seu próprio corpo, na sua própria consciência, digamos assim, para que a sua produção seja uma tarefa que faz parte também da sua própria ação. É produzir-se a si próprio. É fazer a si mesmo, porque no fundo a conversa do cotidiano pode muito bem ser parte de um ritual de produção de si, além de uma conexão com o outro. Mas talvez ela só seja um ritual de produção realmente quando há uma conexão com o outro, na medida em que o outro não pode ser só um objeto de uma disputa para ver quem vai deixar cair a peteca primeiro, quem tem mais habilidade para falar mais coisa inútil por segundo e segurar uma conversa sem pé nem cabeça. Não isso. O outro se torna outro e passa a ter alteridade, passa a ter uma alteridade reconhecida quando ele deixa de ser objeto, nosso objeto, para que a gente alcance de repente um objetivo e ele passa a ser imprevisível, sujeito, outro. Na pesquisa, por exemplo, é muito comum que os sujeitos da pesquisa não sejam de fato participantes, mas sejam, grossíssimo modo, objetos. Eles respondem perguntas, entregam dados e o pesquisador lida com os dados e tira suas conclusões. Ponto. Eles não guiam a pesquisa.
não decidem qual é o real problema. E quando passam a decidir qual é o real problema, eles deixam de ser chamados de sujeitos da pesquisa. As metodologias de pesquisa em que os sujeitos da pesquisa, que são entrevistados, sabe, conversam com os pesquisadores, quando eles passam a decidir de fato, eles passam a ser chamados de participantes ou coparticipantes da pesquisa. A mudança do nome, a mudança do conceito, a mudança da metodologia, que é a mudança do jeito de fazer pesquisa e do jeito da função que o outro, que de fato é um outro, vai ter no interior de uma pesquisa, que já não é mais definida e controlada meramente pelo pesquisador, mas que é dividida também com os participantes. Entende a mudança qualitativa disso tudo aqui? Outra história engraçada que aconteceu, que teria sido um pouco assustadora dependendo do contexto. Estava no metrô, o vagão não estava tão cheio, tinham vários lugares, mas sentou um homem do meu lado. Eu, como mulher, obviamente, imediatamente me senti assustada, porque ele puxou assunto, mas eu vi que estava uma coisa mais tranquila e eu engajei na conversa, porque eu vi que o cara estava mais a fim de conversar do que dar em cima. Então, ok. E aí, papo vai, papo vem, ele começa a me mostrar os prédios que ele construiu, que ele já construiu, pega o celular, e do nada ele começa a me contar sobre a relação dele com a esposa dele, e aí ele começa a me mostrar prints da conversa e áudios, e começa a me pedir conselhos de relacionamento, do tipo, poxa vida, porque a gente brigou hoje de manhã e ela falou isso, e eu falei aquilo, o que você acha? Porque eu gosto muito dela, mas não dá, eu sinto que ela não me reconhece, e numa 3 estações de metrô, eu, enfim, virei conselheira amorosa de uma pessoa desconhecida. Foi muito engraçado, foi muito legal. E virou uma história pra contar deste homem que eu não sei nem o nome, mas que eu sei que trabalha em construção civil, que tá fazendo um curso no Senac, que tem um problema com a esposa que ele gosta muito e que, enfim. É isso. Essa é a minha dica. Converse com as pessoas, porque as pessoas têm muita história pra contar e isso vai enriquecer sua vida profundamente. Foi um papo meio coach? Foi um papo meio coach, mas espero que sirva pra você de alguma coisa. É isso. Conselho que ninguém... Talvez tenha aparecido meio coach pelo jeitão, mas não exatamente pelo conteúdo, porque novamente eu imploro que a gente ressignifique isso tudo para que faça mais sentido e que para que não seja somente um conselho de vida, né? Socializar é uma coisa que faz bem para a saúde, faz bem para o corpo biológico, mas faz bem para o corpo enquanto elemento constituído pelo discurso. Discurso sem palavra morre. Sujeito sem discurso também. É na palavra que a gente se faz gente e é pelo discurso que a gente participa desse todo chamado sociedade. É claro, você participa dele também dentro da sua casa o tempo todo, né? Mesmo recluso, conversando com as mesmas pessoas de maneira ultra rápida, seja pelo Discord, seja com o padeiro, rapidinho, né? Me dá 2 pães e tal. Tá participando ali. Seja vendo uma notícia do jornal, programa de TV e tudo mais. Mas existe um momento em que é necessário ativar um conceito que é o de agência. Agência é aquilo que está sempre com a gente, mas que se a gente não se impõe no mundo, ela faz parecer que a gente é só um sujeito assujeitado, pura e simplesmente. Sujeito assujeitado não faz história, não transforma, não modifica. Sujeito assujeitado é efeito daquilo que lhe assujeita. O agente é aquele que tem algo a acrescentar e que justamente por se colocar, se transforma em imprevisível. Tudo bem? Grande abraço, deixa seu comentário e um beijo.